Olá, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim da semana da valorização, fazendo a parte mais divertida, que é colocar a mão na massa. Hoje eu vou fazer um negocinho diferente, vou mostrar uma carteira adicional aqui de exemplo para você, para dar aí mais uma ideia, para você pensar como construir a sua carteira de fundos de ações. Então vamos lá, já estamos na aula 20 de 30, chegamos aí a 2/3 do curso, parabéns para você que está acompanhando. Bom, primeiro só lembrando, a nossa caixa de valorização é para pelo menos 5 anos. Eu sempre gosto de reforçar o pelo menos, porque tem gente que entende que depois de 5 anos tem que vender os fundos de ações. Não, preferencialmente você vai carregar para a vida inteira, vai deixar de herança para os seus filhos, para os seus netos. Ou então, não, Lu, eu quero gastar meu dinheiro todo em vida. Vai gastar esse dinheiro na hora que você quiser gastar, enfim. Mas é pelo menos 5 anos, combinado? Temos aqui também uma regra de ouro, assim como temos para os fundos multimercados, falei sobre ela na semana, mas vou reforçar. Tenha pelo menos 3 fundos de ações. Lu, mas são mais de 3 subtipos. Sim, de preferência preencha todos. O que eu não quero é que você tenha um fundo de ação só, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um dinheiro aqui, tenho 5 mil reais, eu tento colocar em mais fundos ou eu pego só um com mínimo alto? Não, sempre tente ter pelo menos 3 fundos de ações, tá? Então essa é a regra número 1. Depois a regra número 2, se consegue, tenta preencher todas as caixinhas. Provavelmente, se você não é investidor qualificado ou investidora qualificada, você não vai conseguir preencher a última caixinha, que é a da pimentinha, que tem fundos restritos a esse tipo de investidor. Mas tudo bem também, um dia você será qualificado e vai conseguir entrar nela, tá? E não julgue o desempenho dessa carteira de fundos de ações em janelas inferiores a 5 anos. Quando eu recomendo 5 anos, não é porque eu acho 5 bonito, é porque em 1 ano pode estar horrível o desempenho, em 2 anos pode estar horrível o desempenho, Lu, em 3 anos pode estar horrível o desempenho? Pode estar horrível o desempenho, tá? Quando eu recomendo 5 anos é porque é nessa janela que o desempenho costuma ser melhor, um retorno interessante e ultrapassando o Ibovespa, tá bom? Quais são as nossas metas aqui então? Então lembrando, a gente tem esses tipos, né, de qualidade, fora do radar, perfil global, viés comprado e pimentinha, que a gente falou na última aula. E aqui a gente tem uma meta de ter pelo menos um de cada tipo e ter pelo menos 3 fundos ao todo. Então primeiro você olha, eu consigo ter 3 fundos? Já tá ótimo. Agora, se eu conseguir preencher todas as caixinhas, aí é mais maravilhoso ainda. Ter 2 fundos? Acho muito ruim, eu, Luciano. Por quê? Porque você vai ficar muito exposto a um único gestor, né? E aí quando ele estiver sofrendo, você vai ficar muito chateado, tá? Evite ter mais de 10% do seu patrimônio total no mesmo fundo. Então, você tem ao todo 100 mil reais investidos, incluindo a reserva de emergência, a previdência. Evite ter mais de 10% desse patrimônio total investido num único fundo. Também para não ficar sentindo muito a dor de um único fundo indo mal, tá? Porque vai ter um único fundo indo mal com frequência. Evite ter mais de 3% do seu patrimônio investido num único fundo pimentinha, tá? E busque ter 30% em viés comprado. Isso daqui é uma regra muito importante da caixa de bolsa. Lembra que eu te expliquei dos fundos long biased? Eu chamei de viés comprado porque nem todos os fundos que também montam posições vendidas se intitulam long biased. Então eu botei viés comprado, que eu consigo colocar nessa caixa gestores de forma geral que tem viés comprado e não necessariamente se chamam como long biased, tá? Que é um tipo meio inventado pela indústria, né? É bom dizer, gente, que isso daqui tudo são regras gerais. Às vezes, quando você está começando a investir, você vai acabar tendo mais de 10% do seu patrimônio em um único fundo normal, porque é um patrimônio menor. A carteira, sabe, a adolescente que fica ali com o braço maior que a perna, a voz desafinando. O começo da carteira é assim, e é normal, tá? Mas tenha isso aqui como alvo, como meta, principalmente quando o seu patrimônio for crescendo. Combinado? Então, bora montar a nossa caixinha da valorização? Hoje eu trouxe 3 carteiras, né? Nas últimas aulas, bom lembrar que isso daqui é um exemplo, tá? Isso daqui é uma carteira que eu construí na hora que eu tava fazendo a aula. Pode ser que na hora que você for montar os fundos que estão aqui não estejam mais abertos, e aí você pode escolher tanto colocá-los como meta e deixar o dinheiro na reserva de oportunidade por um tempo, quanto montar uma carteira completamente diferente. Sempre use o aplicativo como referência. Pode ser que na hora que você está assistindo a aplicação mínima de algum fundo mudou, isso muda o tempo todo. O aplicativo que é atualizado. Isso aqui é um mero exemplo. Lu, mas você tem um fundo lá que você recomenda e não está em nenhuma das carteiras? Sim, porque isso daqui é um mero exemplo, com base no que está aberto na hora que eu vi. Para que eu trago isso daqui para você? Para você ter uma referência de como montar. Aí da sua casa você pode olhar e falar assim, ela colocou aqui, sei lá, o RIX, mas eu olhei que o Alaska também é um fundo fora do radar, também tem uma aplicação mínima adequada e tem nas corretoras que eu gosto, e esse daí não tem com esse mínimo nas corretoras que eu gosto. Então, beleza, então troca o fundo, tá bom? É para você adaptar aí, faça você mesmo. Isso
daqui é só um exemplo, uma ideia. E, reforçando, no aplicativo que você tem as informações mais atualizadas. E se você quiser ler mais sobre os fundos recomendados, a gente tem fichas de todos eles na sua área logada da Hotmart. Então dá uma lida, né, ver se você gostou mesmo do fundo ou não, se você achou a história interessante antes de entrar, tá bom? Então na carteirinha de 12 mil reais eu peguei 30%, coloquei 3.600 reais, portanto eu vou ter que distribuir entre fundos de ações. Veja como dá para fazer uma coisa legal com 3.600 reais no mundo dos fundos de ações, né? Coloquei um fundo qualidade, um fundo fora do radar, um fundo de perfil global, que é IP Participações, e ainda botei um fundo de viés comprado. Você vai ver aqui que R$1.000 não vai ser exatamente 30% dos 3.600, né, que é o viés comprado, mas a gente vai ter que dar uma adaptada aqui, não tem problema, por causa das aplicações mínimas, tá bom? Então aqui eu fiz uma carteira bem simples, né, o Brasil Capital, a aplicação mínima dele é a partir de R$500, por isso que eu coloquei ele menorzinho ali para comportar os nossos R$3.600, ou seja, o que eu estou te mostrando aqui é, vamos nos adaptando às aplicações mínimas dos fundos, às corretoras que a gente quer usar, mas olha, uma carteira linda para um patrimônio não muito grande, né? Temos aqui. E aí vamos para a carteira de 100 mil reais, que é a carteira que a gente está construindo na prática, que eu vou colocar depois lá no Super Ferramenta. Nesse caso a gente vai investir 30% dela, que é 3 mil reais, ou desculpa, 30 mil reais. A primeira conta que eu fiz foi quanto é 30% desses 30 mil reais? É 9 mil reais, né? Então eu escolhi para esses 9 mil reais 2 fundos de viés comprado. Coloquei o Dália Total Return e o Forpus Ações, que não gosta de se chamar de long bias, nem o Dália, né? O Dália Total Return não se chama de long bias, mas são fundos que montam também posições vendidas em bolsa, para você ganhar também com a queda. E aí eu coloquei aqui o Brasil Capital já maiorzinho, gosto de ter o fundo de qualidade grande, infelizmente não foi possível fazer isso na carteira de menor patrimônio, mas aqui dá. E dividi muito parecido os outros fundos, o RIX e o Alaska são 2 fora do radar, então deixei eles um pouquinho menores. Como o IP é o nosso único fundo com viés global aqui, deixei ele um pouquinho maior e fui fazendo o equilíbrio assim. Essa carteira poderia estar um pouco diferente, poderia ser 4 mil e 3 mil, poderia. Tá? Então isso daqui tem um pouco de intuição também, um pouco de quando você estiver montando, você sentir, né? Ah, Lu, eu queria ter Brasil Capital um pouquinho menor, não tem problema, pode deixar ele um pouquinho menor e aumentar os outros, né? Não gosto de deixar muito dinheiro em fundos fora do radar, fundos pimentinha, gosto de diversificar mais ali e sempre que possível gosto de colocar mais de um fundo em cada uma das caixas. Tá? Em cada um dos subtipos. Dá para colocar pimentinha nessa carteira? Não. Por quê? Porque os fundos pimentinha são restritos a qualificados. Nesse caso aqui, eu resolvi fazer um exercício novo, bem divertido, de fazer uma carteira de fundos de ações para investidores qualificados. Então, e muitos de vocês são, tá? Às vezes a pessoa fala, não, aqui só tem varejo. Não, eu acho que deve ter uns 30% das pessoas que me acompanham que assinaram um termo de qualificado. Então, por isso que eu sempre também falo para essas pessoas. Se você não quiser, pode pular essa parte do vídeo. Mas é muito legal porque também dá pra ver como você pode ser um dia, né? E aqui eu também quis fazer um exercício porque as pessoas perguntam assim, Lu, mas eu posso ter mais de 5, 6, 7 fundos de ações na minha carteira de fundos de ações? Pode, se for um patrimônio grande e se você estiver misturando diferentes subtipos, diferentes buraquinhos da caixinha de docinho aqui, minha fiel companheira, você é uma estrela, né? A caixinha de docinho, ela é uma estrela desse curso. Então, se você pode sim ter mais, é isso que eu quero mostrar aqui. Tudo bem, às vezes uma carteira bem feita, considerando vários subtipos, pode ter vários fundos de ações e ser bela, tá? E ser legal. Então vamos dar uma olhadinha no que eu fiz aqui. Esse aqui é só o começo dela. Gastei 3 páginas para fazer a carteira de R$1 milhão, que tem 300 mil reais em valorização, valor relevante. Então eu vou dar uma diversificada nesse dinheiro. O que eu fiz aqui? Também fiz um exercício de deixar algo anotado, que você pode fazer também para sua carteira menor. Então, botei lá o Bogari Velho que é um fundo restrito a qualificados e que tem mínimo de 50 mil reais. Esse Qzinho, inclusive, o filtro de qualificado você consegue fazer no seu aplicativo, tá? Então, a gente viu que ele é só para qualificados e o mínimo é 50 mil reais. Então, eu tenho que botar 50 mil reais aqui. Dificilmente esse fundo vai entrar numa carteira de investidores menores ou que, né, são qualificados, mas querem colocar muito menos dinheiro em fundos por causa desse mínimo dele, né? Mas eu estou respeitando a minha regra básica, que é não ter mais de 10% do meu patrimônio total em um único fundo aqui, porque são 50 mil e não 100 mil reais. Então pronto, resolvi. Aí vem Atmos.
Atmos, nesse momento que eu estou montando a carteira aqui, não está aberto. Mas um investidor desse porte, eu acho legal deixar um dinheirinho na reserva de oportunidade esperando um fundo estrelado abrir. Então eu resolvi que eu vou deixar 25 mil na minha reserva de oportunidade guardados para quando a Luciana avisar que Atmos está aberto a partir de agora, com a abertura da caixa da valorização. Qualquer hora pode chegar para você esse alerta, né? Então tá. Então eu escolhi que eu vou colocar 25 mil reais ali e vou botar mais um fundo qualidade, que eu acho que um trio qualidade faz sentido num patrimônio desse tamanho. Então trouxe o Brasil Capital, que você vê que não é restrito a qualificados, mas é um excelente fundo e eu também quero ter na carteira mesmo sendo uma carteira de qualificados, né? Ou seja, fundos que não são restritos a qualificados também podem ser legais para um cliente gigante desse tamanho, né? Aí vamos para fora do radar. Eu posso colocar aqui RIX Capital, também vou colocar mais de um. E aqui eu vou usar o RIX para qualificados, porque existe o RIX institucional também. Só que o RIX institucional ele tem algumas restrições, por exemplo, às vezes eles gostam de investir em fundos imobiliários e no RIX Capital eles podem investir no RIX institucional, como é um fundo que também serve para fundações, eles não podem colocar esse tipo de investimento. Então, toda vez que tiver uma versão público em geral e qualificado de um fundo e eu for qualificado, eu vou optar pela qualificada, tá? Que foi o que eu fiz aqui. Vamos para a próxima página. Também quis colocar o Alaska Black institucional, uma pimentinha. Trouxe o fundo de perfil global, que é muito legal, o IP. Ah, Lu, mas é um fundo não restrito a qualificados. Beleza, inclusive ele já foi um dia. Ele era restrito a qualificados, tinha mínimo de 100 mil reais. Eu fiz um super ativismo para eles reduzirem esse mínimo, porque é um fundo que pode ser muito legal para qualquer pessoa, inclusive para quem é qualificado, mas não só, né? Coloquei ele aqui e aí trouxe aqui, né, os 30% desse valor eu coloquei nos qualificados. SPX Falcon, Trust Long Bias e Dália Total Return, um triozinho de viés comprado. E por último, eu coloquei a caixinha pimentinha. Coloquei o Pátria Pipe, né, com 30 mil reais, é um fundo restrito a qualificados, mas não desobedeci a regra de não ter mais de 3% do patrimônio no único pimentinha, né, considerei essa regra aqui. E deixei um pedacinho em oportunidade, à espera de abertura, de um outro pimentinha. Quem sabe a Lu recomenda um fundo de fundos de private equity, alguma coisa que vou acrescentar aqui, não quero ficar só com um pimentinho. Então deixaria esses 30 mil reais também na reserva de oportunidade. Tá? Então o que eu quis mostrar aqui? Que dá para fazer uma carteira poderosa de fundos de ações. Tenho 10 fundos de ações aqui, só que com perfis completamente diferentes. Se eu pegasse 10 fundos de ações qualidade, seria péssimo esse portfólio, concorda? Então é isso, vamos colocar a caixa da valorização na nossa super ferramenta? Então lembra, eu guardei o link, né? Tá aqui, então ele estava guardado no meu WhatsApp, mandei para mim mesmo, você pode mandar para você por e-mail. Abri ele aqui pra gente, pra hora da aula, né? Então aqui eu clico sempre nesse Superlu aqui, né? No nome, eu chamei de Superlu, né? O nome. E tava bem modesta quando eu fiz essa carteira aqui. Você vê que a nossa pizza já tem 62.500 investidos, já tem a carteira da estabilidade e da diversificação pronta. Os percentuais ainda estão estranhos, né? Porque a gente não botou ela inteira. E agora eu vou adicionar outros ativos aqui, né? Então, o que eu vou colocar? Vou colocar, anotei aqui no meu caderninho bonitinho para conseguir fazer aqui para vocês. Vou colocar Brasil Capital, né? Então, vamos supor que eu vou investir nesse daqui, né? Eu vou ter olhado no aplicativo qual que é o Brasil Capital dentro da corretora que eu vou usar. Então, se for a XP, por exemplo, vai ser o Advisory, pode ser na Ágora, vai ser a Ágora, no Itaú vai ser Itaú. Eu escolhi antes onde que eu quero comprar. Então, vamos supor que seja esse daqui. Eu vou adicionar ele, né? Vou lá embaixo e vou colocar aqui quanto dinheiro eu quero ter nele. 10 mil reais, porque eu tô fazendo a carteira de 100 mil reais aqui, né? Então, 10 mil reais, tá ótimo, ele já tá ali, já entrou bonitinho no verdinho, dou aquela conferida, tá? Aí, vou colocar o RIX institucional, só tem essa opção aqui, né? O Master, que às vezes vocês veem aparecendo aqui embaixo, tá no outro, o Master ninguém consegue investir nele, né? O fundo da RIX investe em um Master. O Master não tem taxa de administração. Ele é onde concentra a estratégia e aí tem os feeders, né? Os fundos que acessam essa estratégia. Então, tenho aqui o RIX Capital Institucional. A gente vai colocar aqui um investimento nele de 3 mil reais, que a gente tinha combinado, né? Aí, que mais? Vamos botar mais um aqui, deixa eu ver quem mais que eu quero colocar. Alaska Institucional, a gente fez uma carteira grandinha, boa aqui, né? Alaska Institucional também não tem muitos espelhos, é ele mesmo, tá fácil. A gente combinou de por quanto? 3 mil reais.
Facinho, hein, gente? Vocês estão mexendo aí também, né? Coloquem a de vocês aí, não fiquem só me olhando, não. IP Participações, que a gente coloca também quanto? R$5.000. Que mais? Ai, vocês não estão vendo, né, que tá atrás de mim aqui, somando a carteira, mas enfim, vocês já estão aqui familiarizados. Dália, Total Return. Deixa eu botar ele aqui, vamos supor que eu escolhi que eu quero investir nesse aqui, olhei lá no aplicativo direitinho os mínimos, escolhi tudo direitinho, R$4.500, opa, errei, quase que foi 45 mil, e tá aqui o Dália Total Return, e por último eu vou colocar o Forpus, deixa eu me tirar daqui para vocês verem eu botando o Forpus, espera, não consegui, tá bom, então vamos selecionar aqui o Forpus. E vamos colocar o Forpus aqui, olha ele aparecendo aqui embaixo, deixa eu subir um pouquinho para vocês verem. Então ele apareceu aqui embaixo e eu vou colocar 4.500 nele, né? Olha que linda tá ficando, olha como a nossa caixa tá tomando forma, né? A parte da estabilidade, da diversificação, ainda tá com um pouquinho mais do que o percentual certo, porque ainda vai entrar o que? A parte da antifragilidade. Mas vê como ela tá quase completa, ó. Sobraram aqui só os 7,5% de ouro e dólar, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Linda, maravilhosa nossa carteira, vou copiar e vou mandar para mim no WhatsApp para eu não perder essa carteira, porque depois eu quero atualizá-la. Opa, olha eu fazendo coisa errada, já ia copiar no lugar errado, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar ver análise, aí eu tenho que ir nesse desenhozinho que tem aqui em cima, vou até mexer a tela para vocês conseguirem ver. Ó, esse copiar link aí no cantinho direito, ó, tá vendo? Ó, ficou pretinho lá. Copiei o link e esse eu vou mandar para mim. Aí, copiei o link e vou mandar para mim. Que aí na próxima aula a gente consegue colocar a parte da antifragilidade, né? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem-se de fazer, não fica só olhando eu fazendo. Então entra, coloca a sua carteira lá, a parte da valorização bonitinha, copia o link e guarda e faça os investimentos. Monte essa fatia da sua carteira com coragem, lembrando só para o dinheiro que pode esperar por mais de 5 anos. Combinado? Então tá bom, muito obrigada. Até a semana que vem com as aulas da antifragilidade. Até mais.